Você clicou e estamos no ar com mais um Ouça Ela. E é muito bom ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe nesse episódio. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Esse podcast tem abençoado muitas mulheres. E também homens também, né? Que a gente recebe testemunhos de homens também. E a gente fica muito feliz, porque a palavra do Senhor tem sido pregada, vidas têm sido restauradas, e esse é o nosso propósito. Eu quero te abençoar com esse podcast, porque, gente, eu já tô ansiosa para iniciar ele, porque a pessoa que eu trouxe aqui é muito especial. Mas antes de eu apresentar, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Seja esse evangelista, né, que envia a palavra de Deus. Eu tenho certeza que uma amiga sua tá precisando de uma resposta e você tem aí a solução para os problemas dela. Então, manda para ela que vai ser bênção. Também estamos disponíveis no Spotify e no Instagram. Diariamente a gente posta conteúdos de Deus que são assim, que vão te abençoar, né? Hoje em dia existem tantas coisas erradas no mundo, algumas publicações que não fazem sentido nenhum. Então, se você seguir a gente, vai ter palavras de Deus todo dia para você ver. Olha só que bênção. Então, você tem que ir lá seguir. @ouçaelapod. E vai ser bênção. Hoje eu trouxe uma mulher que eu conheci agora. E eu vi todas as publicações dela. Eu falei, gente, que mulher de Deus, né? E eu quero que vocês conheçam Eliane Marçal. Seja bem-vinda a Ouça Ela. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui, podendo servindo vocês com um testemunho, com a palavra, para que vidas sejam transformadas e restauradas. E eu tenho certeza que vão ser, né? Em nome Amém. de Jesus. Eliane é pastora, mãe de 2 filhas. Uma eu já conheci aqui, lindíssima, esposa. E tem um testemunho de fé incrível que ela vai compartilhar com a gente. Mas antes de você compartilhar o seu testemunho em si, eu quero saber um pouco de você. Você sempre foi cristã? Como que foi seu encontro com Deus? Na verdade, eu me converti com os 16 anos. Só que antes de me converter, eu casei. Então, eu casei com um rapaz, né, da minha cidade, no interior de Goiás, e não conhecia Jesus. E, diante das dificuldades que comecei a enfrentar no casamento, eu fui convidada para ir num batismo. E ali eu recebi um convite de uma conferência. E nessa conferência eu fui 2 dias. No 3º dia eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador. E assim, é o amor da minha vida. Nossa. Foi algo extraordinário que aconteceu. Então, aos 16 anos eu me converti. Ah, que legal. Então foi novinha, né, que você se converteu e já conheceu o Senhor. E a Eliane, ela fala muito sobre casamento, sobre restauração, porque é aquilo que ela vive, né? Nossa, gente, muito bonito tudo que aconteceu. E eu já quero começar entrando nesse ponto, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história. A Eliane, ela se divorciou já. Isso pra você, se você é divorciada, né? Ou você enfrenta problemas com isso, fique nesse podcast. Porque ela teve essa área da vida dela que talvez Satanás queria destruir, acabar, restaurada. E isso pode acontecer com você também. Então eu quero que você compartilhe um pouco da sua história, né, nessa questão do casamento, para a gente entrar em perguntas específicas sobre isso. Sim. Então, eu vim de um lar, né, que meus pais separaram e eu era muito nova, meu pai muito ausente, caminhoneiro e, assim, uma carência muito grande. E logo eu sempre falei, né, fui crescendo, trabalhando e falava, eu não quero casar, nunca que eu vou casar, porque o que eu vejo dentro de casa eu não quero. Só que a primeira pessoa que eu vi que assim que começou, né, a cortejar e tudo, primeiro namorado, eu casei com os 16 anos. E lógico, né, tão nova, também assim matura, óbvio, né? Mas eu entendi que, na verdade, eu não estava atrás de um marido, eu estava atrás de um pai. Eu estava atrás de uma proteção, de uma segurança, para suprir aquela carência de uma menina, né? Nós somos 3 irmãos em casa. E ali eu achei, falei, nossa, se eu estou namorando já é essa maravilha, imagina quando casar, né? Não conhecia Jesus nem nada.
mas a gente casou. E em 6 meses de casado já começou algo muito terrível, que o meu marido começou a beber. E até então, em 2 anos de namoro, nunca tinha bebido, né? Era aquela coisa só social e tudo. E então eu não estava entendendo aquele comportamento. E aí começou, assim, algo muito destruidor. E durante 7 anos, dos primeiros anos, eu só chorava. Só chorava porque 6 meses de casado, ele bebeu tanto que chegou em casa e quebrou a casa inteira. Só não me quebrou porque eu não abri a boca. Então, eu fiquei assim, em estado de choque. E vendo, sabe, a sua cozinha toda, um tapete de caco de vidro. E eu falei, eu não estou entendendo quem é essa pessoa, não foi com quem eu namorei. Então, eu tive muitas situações muito difíceis. Mas logo depois, quando nós nos convertemos e convertemos juntos, ele ficou 3 meses, né, na igreja e eu continuei. E eu encontrei o amor da minha vida, Jesus. Então, eu entendi que era ali, era com o Senhor, né? Porque se eu fecho todas as brechas, Deus vai abençoar e vai abrir portas onde não tem e começar uma restauração no casamento. Só que ele não quis. Então, eu ia para a igreja e ele ia para o boteco. E ali, assim, eu trabalhava muito, muito. Então, a minha vida era muito trabalho, igreja, e ele, boteco. E aí eu convidava, chamava, não, eu não vou e também não quero que você vá. Então, começou uns desentendimentos e eu falei, olha, eu não largo Jesus por nada nessa vida. Vou fazer todo o meu papel de esposa, né, de dona de casa e tudo, mas Jesus. Então, por muito tempo, muitos anos, eu até, assim, pegava muita liderança da igreja, porque eu tinha muita fome, muita sede. Sempre busquei muito Jesus. E aí eu me envolvendo, assim, com as coisas da igreja, né? Só que eu tinha medo de pegar muitas responsabilidades, porque ele me proibia. Então, eu falava, olha, eu vou até aqui, daqui eu não posso mais, né? Porque eu não tenho apoio do meu marido. Isso foi durante muitos anos. Mas depois, com o passar dos anos, né? Eu esperei muitos anos para ter filho. Eu esperei 7 anos para ter filho. E então, por quê? Porque era sempre a promessa, né? Não, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. Só que as coisas só iam piorando. Tanto financeiramente, e por fim já não trabalhava mais. Por fim não era mais bebida só à noite, mas ele passou a ser um alcoólatra final de semana, depois um alcoólatra durante o dia, e aquilo começou a não ter mais jeito, nem como parar aquilo. A agressividade. E aí eu comecei a viver com o inimigo, a dormir com o inimigo. Então, eu cheguei a um ponto que, quando eu tive as meninas, eu trancava a porta do meu quarto, tinha que esconder todas as facas, tudo aquilo que era perigoso, porque eu nunca sabia quem é que ia chegar em casa. Então, eu comecei a viver pânico, não contava isso para ninguém, porque minha mãe já vinha de um divórcio, uma separação, numa cidade do interior. Imagina isso em 98, né? Era muito preconceito, eu era da igreja tradicional batista. Então, assim, não, a mulher sabe, edifica. E eu falava, não, eu vou. Eu lembro, Isabela, que eu comecei a ler livros para ajudar no casamento. Não, eu vou aprender porque eu vou restaurar o meu casamento. Só que chegou um nível que eu entendi que ninguém muda ninguém se a pessoa não quer mudar. Então, quem tem o poder de mudar as pessoas é o Senhor, mas se a pessoa quiser. E, por fim, tive outras situações que foi piorando ainda mais. E chegou um ponto que eu falei, eu não aguento mais, né? Porque era muita dívida que eu tinha que pagar, era um nível de irresponsabilidade. Então, não existia marido em casa. Eu simplesmente só servia para pagar as dívidas. E aquilo, muitos anos calada, muitos anos tentando, muitos anos chorando e, né, agora eu mudo. Aí não, final de semana, segunda-feira, não, quando eu tiver a primeira filha, nunca mais eu coloco uma gota de água, de álcool na boca. Na outra terça estava lá da mesma forma. E eu fiquei muito preocupada quando as meninas nasceram, né? Eu tenho a Jordana, que é a minha primogênita, e a Andressa, que está aqui comigo. Hoje a Jordana está com 30 anos e a Andressa está com 27. Então, a Andressa tinha um aninho. E aí, realmente, com 11 anos de casado, eu não suportava mais, porque eu não conseguia mais. Eu estava tão doente emocionalmente, eu me sentia tão, assim, sabe, inútil, porque ele conseguia me colocar no lugar de uma mulher que não servia para nada. Então, além de trabalhar, pagar as dívidas, sustentar, manter, eu ainda tinha que dar o cartão de crédito e que ia não só para os botecos, mas
para prostituição. E aquilo assim, eu falei, eu não tenho mais estrutura para isso. Então, mas sempre que eu pedi um aconselhamento na igreja, de forma alguma. Você não, a mulher sábia, só que ninguém passava. Eu só não apanhava a questão da violência física porque eu nunca abria a boca. Porque eu sabia que se eu abrisse a boca, se eu falasse ele me quebrava inteirinha. Então, e meu pai nunca me bateu, nunca me disciplinou, assim. Então, assim, eu falei, eu também não vou, né, agredir, partir, falar. Então, eu ficava, o que era o meu recurso? Choro. Então, eu penso assim que, naturalmente, eu comecei a buscar ajuda. Né? Buscar ajuda em aconselhamento, depois eu procurei ajuda com um psicólogo. Não, vamos fazer um trabalho de triângulo para ver se consegue. Não, agora vamos para a clínica, vamos tentar organizar tudo. Nada, absolutamente nada funcionava. E aí eu falei, não, eu não, agora não é mais sobre mim. Eu tenho 2 filhas pequenas. E eu sempre fui muito uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa. Eu falei, eu não aguento mais. Eu tinha muito medo, né, de acontecer o pior, da violência, porque é uma violência emocional. E é uma violência que você sofre, que assim, não tem nem o que você falar para as pessoas, porque as pessoas parecem que nem acreditam naquilo que você está vivendo, né? Eu sei que tem muitas mulheres que estão passando por isso e que também passaram por isso, e elas sabem perfeitamente o que é isso, né? Então, eu entendo a dor dessa mulher. E com 11 anos de casado, o Senhor me liberou. Eu falei, Deus, tudo na terra que eu podia fazer para uma restauração eu fiz. Então, quando eu decidi, era assim, era depois, hoje, Isabela, a gente olha para trás e a gente sabia que eu estava lidando com um narcisista. Naquela época não se falava sobre isso, né? Não existia isso. Não, é assim mesmo. Não, mulher tem que aguentar isso mesmo. É isso. E então, hoje eu tenho convicção quem era o meu ex-marido. Era um narcisista que, assim, tudo fazia para me destruir, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Era chantagem, se você não sair da igreja, eu vou largar você, eu vou te abandonar. E assim, eu falei, gente, e eu achava que eu ainda estava culpada com tudo, né? Então, foi um período de muita dor, né? De muita tristeza, porque eu trabalhava muito e é como se fosse um saco furado, né? Eu tinha que colocar em casa para ele colocar na rua, para ele colocar nas bebidas. Então, por um tempo eu falei, eu só sirvo para pagar conta, sabe? E me senti um lixo como mulher. Eu falo que eu brinco, que eu falava assim que eu era a 10ª depois de ninguém. Tal era o meu nível emocional. E aí eu resolvi. Mas eu sabia que eu não podia também falar isso. Eu tinha que organizar tudo isso para sair, porque ele não me deixava sair. Ele jamais imaginava que eu sairia desse casamento. Porque eu era muito passiva, eu era muito... Nós vamos tentar. Não, nós vamos tentar de novo. Não, mais de novo. Só que isso era 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, com os 28 anos, eu falei, chega. Entendeu? Não dá mais. As minhas filhas não podem viver isso, sabe? E medo do que poderia acontecer com elas também. E aí foi um tempo de muita dor, né? Mas eu entendi o seguinte, eu preciso de Jesus mais do que nunca na minha vida, né? Só que eu tive uma decepção muito grande. A igreja me excluiu. E aquilo eu tive uma dor e um baque, porque desde que eu aceitei Jesus, eu me dedicava muito. Eu era aquela menina que estava sempre na igreja, que eu queria estar no louvor, que eu queria estar nos eventos, eu queria trabalhar, eu queria servir, porque era o meu maior prazer, servir a casa de Deus. Então, quando eu fui excluída, eu penso que o plano do diabo era falar, agora eu calo ela, eu paro essa mulher de qualquer jeito, né? Só que quando me excluiu, sim, tive muitas dores, tive situações terríveis, né? Que a gente pensa, poxa vida, onde eu pensei que eu fosse acolhida, foi aonde eu fui desprezada, mas o Senhor não me desprezou. E ali foi uma virada de chave, porque eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu entendi que servir a Deus... não é estar na igreja, no louvor, na adoração, cuidando de criança. Não, servir a Deus é muito além disso. É você ter uma comunhão com Ele, é você ter uma intimidade com Ele, é você fazer uma aliança com Ele. Quando eu entendi isso, foi uma virada de chave na minha vida. Por quê? Porque então eu falei,
ok, não tem problema. Depois a igreja foi atrás, reconciliou, pediu para me voltar, falou, eu não pedi para sair, né? Mas assim, Deus fez muita coisa, muita cura. Também fui diante da igreja, olha, se eu der um mau testemunho, eu quero pedir perdão para os irmãos, sabe? O Senhor me tomava assim de uma forma muito extraordinária. E eu voltei para a igreja e servia muito, trabalhava, até que, né, o Senhor falou, agora você vai mudar de cidade e tudo. Mas ali eu fiz uma aliança com o Senhor. Uma aliança e disse o seguinte, eu sempre fui uma mulher muito de fé, porque eu cria na transformação do meu marido, eu cria que ele, sabe, eu cria tanto, mas chegou um tempo que eu falei assim, não é mais sobre mim, né? Eu preciso que ele dê um sim para que isso aconteça. Mas eu tinha tanta convicção que Deus ia restaurar a minha vida. Por quê? Porque eu amava tanto Jesus e eu sabia, Deus não vai deixar eu ficar pela metade. Deus não vai organizar. E eu saí assim arrebentada, porque ele só assinou se eu passasse tudo que a gente tinha para ele. Eu estava num nível tão desesperada que se precisasse pagar a pensão para ele, eu pagaria. Ao nível que eu estava, nunca comprei uma fralda. Eu estava tão arrebentada, falei, qualquer coisa, mas assim, eu não suporto mais. E então aí começou um processo, né, de cura, de libertação com Jesus. Então eu sei que tem muitas mulheres que estão passando por isso hoje. Sim. Mas Deus, sabe, Deus nunca vai nos deixar. Só tem uma coisa, eu tive que fazer uma ação. Então eu entendi o seguinte, Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de milagre. Mas eu não cria naquele milagre lá do passado. Ah, Jesus curou. Ah, Jesus libertou. Ah, Jesus mudou a história. Não, eu creio que Ele pode fazer na minha vida. E eu falei, Deus, eu quero... Um dia viajando de uma cidade para outra, trabalhava muito, tinha loja em Iporá, tinha loja em Rio Verde, Goiás. E eu parei no meio da estrada e eu chorava muito. E eu falei, hoje eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Porque para mim casamento é muito importante. Tudo o que o Senhor falar para mim eu vou fazer. Mas eu não aceito menos que sinais, milagres e maravilhas na minha vida, na minha história. O Senhor vai restaurar a minha vida. E aí a gente fez uma aliança ali. E ali começou um novo tempo. Extraordinário na presença de Deus, um processo que tinha dor, que tinha que passar por um processo de cura, de perdão, de mágoa, de ressentimento, mas eu nunca deixei que essas coisas me prendessem. Eu vi que você esperou 20 anos para se casar novamente, né? Gente, 20 anos é um tempo, né, de espera, que às vezes a gente espera um ano e já fica, meu Deus, o Senhor não vai mudar meu marido. Mas como foi pra você? O que sustentou a sua esperança durante todo esse tempo? Passando por toda essa situação. Porque tem mulher que já desiste, né? Hoje em dia, de verdade, tem mulheres que se decepcionam tanto com o homem que acabam querendo conhecer outras mulheres, acabam, né, querendo falar, não quero saber mais de homem de jeito nenhum, porque é homem que me magoa, entendeu? E você foi tão assim... ainda esperou todo esse tempo e ainda tem várias coisas que a gente vai compartilhar aqui nesse processo de espera, né? Mas o que te fez sustentar toda essa esperança que Deus ia fazer e você teria um casamento abençoado, assim como você falou? Eu cria na promessa. A Bíblia é clara, ela fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu ia para a palavra, porque aí eu comecei a buscar muito Deus. Eu mergulhei estudando em seminário. Eu não tinha dinheiro para nada, mas eu comprava as fitinhas, cassetes, né? Muito antigo, nem sei se você conhece, mas para ouvir ministração. Então, eu bombardeava a minha mente com a palavra. Sim. Na adoração, no louvor. Por quê? Porque eu sabia que não ia ser fácil, mas eu tinha uma convicção que Deus ia restaurar. E naquele tempo, não existia esse negócio de mulher divorciada casar. Isso não existia. Mas eu tinha algo dentro do meu coração que falava, eu vou cuidar de você e vou restaurar. Só que no meu caso, não era qualquer pessoa para casar. Porque o casamento, eu tinha muitos, né? Todo mundo fala assim, Eliene, mas 20 anos esperando, como é que é isso? Eu falei, olha, o problema é que às vezes tem gente que pensa, poxa vida, ninguém queria casar com ela. Não era isso. Mas é porque eu tinha colocado um padrão.
Eu tinha coisas assim princípios e valores que eram inegociáveis. Então não me servia se não fosse cristão, se não tivesse, sabe, conhecesse Jesus. Então havia critérios ali muito importantes. E as pessoas falavam, você é doida, você tem 2 filhas pequenas. Se alguém quiser você, então sempre para tentar derrubar minha fé, sempre para me desanimar. E aí eu entendi que eu não poderia mais contar os meus segredos para ninguém que não cresce. E eu comecei a guardar, mas eu comecei a escrever. E eu falava, Deus, meu marido vai ser assim espiritual, assim comigo, assim como o pai. E tem algo muito importante que eu orei muito. Eu falei, o meu marido, ele não vai ter filho, porque ele vai ser o pai da Jordana e da Andressa. Agora, na altura do campeonato, passando todo esse tempo, né? Ou seja, o funil era mais difícil ainda, porque não era só ser um homem solteiro, só um homem divorciado, um viúvo, porque eu falava, não, tem coisas que eu não quero. O meu marido não vai ter filho, porque ele vai ser o pai da Jordana e da Andressa. E aí todo mundo falava, você é louca. Eu falei, não sou. Eu não sou, eu creio. Só que eu não cria naquilo que eu via. Eu não cria nas coisas que eu via na igreja, os homens que eu via. Eu cria que Deus era poderoso. E eu falava assim nas minhas orações, Senhor, manda do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos da terra. Traz esse homem, molda esse homem, mas também me torna essa mulher segundo o teu coração. Entendeu? Porque às vezes a gente quer muito um homem segundo o coração de Deus, mas a gente não quer se tornar. E o que me sustentava? A fé. A Bíblia diz o seguinte, a casada cuida das coisas de casada, mas a solteira cuida das coisas do Senhor. E eu era apaixonada em Jesus. Então, eu sempre me dediquei, me doei muito na obra do Senhor. Sempre. Porque eu tinha prazer em ver a restauração. E aí eu me envolvi na intercessão. Eu queria conhecer Deus, eu queria ter intimidade com o Senhor. E eu aprendi muito. Eu fui forjada a ir para o quarto, a pegar Mateus 6,6, entrar para o quarto, fechar a porta e falar com meu pai em secreto. Então eu entendia que era ele que ia me sustentar. Era ele que ia me dar um ânimo novo, era ele que ia renovar as minhas forças. Às vezes eu chegava lá destruída, por causa das pressões, por causa das pessoas, daquilo que elas falavam a meu respeito. Ele disse, você não vai casar nunca. Eu falei, não aceito essa palavra. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Só que o tempo vai passando, né? As meninas falam assim, ele, mas o tempo vai passando. Eu falei, então, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia como? Dando glória a Deus. A gratidão é uma forma de você se fortalecer. A Bíblia, então, eu ia para a palavra, porque eu entendi, Isabela, uma coisa, a minha oração, ela tem que ser na palavra. Não adianta eu ser uma sonhadora, que quero muita coisa, e que está fora da palavra. Eu falei, Deus, eu não vou ser amante de ninguém, eu não quero ninguém que é casado, eu quero destruir família de ninguém, eu quero a minha família, porque família para mim é muito importante. E eu sei que o Senhor é um Deus que restaura, ainda que ninguém cria. Então eu era muito criticada, às vezes em reunião de família, todo mundo fala, você vai ficar sozinha, sabe, porque você está muito exigente. Em brincadeiras, né? Não, eu falei, eu não vou ficar sozinha. Eu tinha uma convicção. Então, eu alimentava isso e guardava e protegia isso dentro de mim. E não permitia que ninguém destruísse a minha fé. Isso ia me fortalecendo. Então, eu creio que se você quer ser fortalecida nesse período, que também não é só sobre isso, né? Mas agradeço o Senhor, louvo o Senhor. Só que nesse tempo, não é tempo de você, é tempo de espera, eu vou cruzar os braços e esperar. Não, é um tempo onde você vai ser trabalhada, é um tempo que você precisa se permitir quebrar o orgulho, a arrogância, a prepotência, né? O eu acho, eu posso, não preciso de ninguém. Essas mulheres assim, né? Que eu também fui forjada a ser uma guerreira. Eu tinha que colocar comida dentro de casa. Eu não tinha quem esperar. Eu tinha 2 filhas para cuidar. E olha só, eu divorciei em novembro de 98, fevereiro de 99, meu pai deu AVC. Abril de 99, meu pai foi morar comigo, sem andar e sem falar. Meu pai com 52 anos. Por quê? Porque teve uma vida na bebida. Já tinha outra família, a família abandonou. Então eu fiquei com uma filha de 2 anos, uma filha com 4 anos e meu pai para cuidar. Essa era a minha situação assim que eu divorciei. Totalmente destruída emocionalmente. Eu comecei a pegar serviços assim, extra daquilo que eu fazia, porque eu precisava provar quem era Eliene. Não era formada na época. Porque tudo que eu sonhava, o meu marido não proibia.
Então eu não podia estudar, eu não podia fazer nada, eu não podia fazer uma faculdade, eu não podia jogar mais bola, que eu era jogadora de vôlei. Nada mais eu podia. Eu falei, eu vou morrer. Ele que me trancou dentro de uma gaiola, né? E para que ninguém fosse lá me ver, para que eu não, né? Porque a aparência, né? O narcisista vive de aparência. Então ele me sugava o tempo todo. Mas quando o Senhor, assim, me começou a fortalecer e a forjar o meu caráter, a mudar a minha história, eu tive que permitir a ser curada. E um dos processos era liberar perdão para o meu ex-marido. Eu tive que liberar muito perdão, porque foi uma pessoa que me feriu muito, que me magoou muito, que roubou a minha juventude, enfim, uma série de situações. Mas a fidelidade do Senhor é algo que eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei da palavra dele. Então, não, mas eu estou na igreja. Não, eu não estou crendo. O pastor vai liberar uma palavra poderosa, mas a minha aliança não é com ele. Porque o pastor pode falhar, o líder pode falhar, e somos seres humanos. Mas Deus não vai falhar. Então, se você for fiel, se você permanecer, se você permitir passar por esse processo de cura, o Senhor vai te restaurar. E eu fui levantando, assim, eu falo que eu levantei das cinzas, porque não, era cacos que existia, Eliane. Eu lembro que logo em 2000, isso foi em 98, 2000, eu fui num congresso, naquela época falava acampamento, né? Então eu fui num acampamento e todo mundo falava, você não vai voltar mesmo, você não vai voltar mesmo. E eu falava, por que será que eu não vou voltar mesmo? É porque eu chorei tanto que eu estava transfigurada, sabe? Mas era um tempo que o Senhor restaurou a minha vida. E ali eu tive uma visão, que eu estava enterrada, eu vi o meu enterro e 7 lajes em cima daquele túmulo. Aquela era a situação da Eliane, quando ela saiu do casamento. Mas nesse encontro que eu tive, eu via Deus rachando, sabe, partindo laje por laje e tirando laje por laje, até que a Eliane saiu. E nesse lugar, eu tive encontro assim, com o Senhor no sentido de ser batizada no Espírito Santo. Ali, você não está entendendo. Aí eu comecei a voar, né? E eu falava, Deus, eu não sei o que é isso, mas é do Senhor, eu quero para mim. Eu não vou sair daqui sem isso. E eu falava uma palavrinha em língua só. E eu fiquei falando essa palavrinha uns 6 meses. Até que o Senhor foi me dando outras palavras, ao ponto depois que eu ficava 2 horas por dia orando em línguas. E eu entrava para o meu quarto e eu ia dirigir, viajava muito, orando em línguas. Por quê? Porque orar em línguas é o único dom que te edifica. Então, é o único dom que é para você. Os outros é para a igreja, para o coletivo. Mas orar em línguas edifica você mesma. E eu comecei a praticar. Então, eu buscava Deus. Eu falava que eu era uma caçadora de Deus, assim, e sou até hoje. O que Deus tem para mim? Eu não abro a mão. E isso foi me fortalecendo a permanecer firme. Muito lindo, né? Eu vejo que muitas mulheres que se divorciam, elas já perdem todos os critérios que existem. Eu já sou uma mulher divorciada e com filho, eu não posso querer muito de ninguém. Entendeu? Sim. E você falando Baixa isso... a régua, né? Demais! Eu já ouvi várias pessoas próximas falarem isso pra mim. E você falando isso, é uma pessoa que realmente sabe quem é. Sabe da sua identidade, sabe quem chamou. E isso que importa. E é muito bom ver uma pessoa com uma identidade firmada em Deus, vivendo o sobrenatural do Senhor. Porque você mostra que não é bem assim. Não é bem assim que você pode... Assim, você posta que tinha muitos critérios, né? Que tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. E hoje até as pessoas solteiras falam, eu não vou fazer lista, não. Eu não vou orar. Eu não vou orar. Deus vai mandar aquilo que tiver que mandar e tudo mais. E é muito importante a gente ter isso em mente, que as nossas orações são ouvidas por Deus e Deus pode fazer infinitamente mais do que de tudo aquilo que a gente pedir ou pensar, mas a gente também pode pedir, né? E é muito importante isso, né? Para mim foi uma das primeiras palavras de revelação que o Espírito Santo me deu. Efésios 3:20, é o que você acabou de falar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E esse segundo poder dele que opera em nós é que é a chave do versículo. Por quê? Segundo, Eliane, o que você crê. Eu vou fazer tudo, muito mais além do que você pensa, do que você imagina. Só que é segundo o que você crê. Ou seja, se você não crê, você não vai receber nada.
Então, mas a minha identidade também, Isabela, só voltando um pouquinho, ela foi construída. Por quê? Porque eu saí destruída de um relacionamento. E eu fui junto com Jesus, com mãozinha dada, e ele foi juntando os caquinhos. Então, essa identidade foi formada em Cristo. E aí eu fui crescendo, falei, eu sou filha amada, eu sou a queridinha do meu pai, ai de quem tocar em mim, então assim, eu sou protegida. E eu comecei a entender que a Bíblia me diz em Isaías que ele é o meu marido. Quando eu entendi isso, aí eu fui pra galera, tipo, quê? Eu não tô sozinha, eu não tô abandonada, porque todo mundo falava, você é uma largada. Eu falei, não sou. Não estou na pista, eu sou a mulher segundo o coração de Deus e eu estou guardada nele. E ele é o meu marido até que o meu esposo chegue. Então a Bíblia diz, Isaías, que ele é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos? Aquele que guerreia as minhas guerras. Ele é aquele que me redimiu, é aquele que me salvou, é aquele que me guardou. O nome dele é o Eu Sou. Então eu entendi que ele é tudo que eu preciso. E isso foi muito importante para mim, porque eu fui construindo a minha identidade nele. E aí, então, para buscar esse marido segundo o coração de Deus, falei, a régua subiu. Subiu porque assim, mas você já foi casada? Você tem 2 filhas? Você tinha ainda seu pai? Que eu falava que eu tinha um kit. E é assim, todo mundo vai ser muito amado, não tem desse negócio. Então tinha pessoas que falavam assim, não, se aparecer alguém com 5 filhos, nossa, você tá pegando o boi. Eu falei, não é isso que vai ter. Então, por quê? Porque o meu marido, ele não vai ter filho. Ele vai ser o pai da Jordana e da Andressa. Então, eu orei muito. Só que, exatamente, quando a pessoa sai tão destruída do casamento, do divórcio, ferida, ela está tão carente que qualquer pessoa que passa a mão na cabeça, ou que dá um abraço, ou que acolhe, leva e carrega. Por quê? Porque está fragilizada. E é por isso que eu falo para as meninas, saiu de um relacionamento, não teve jeito, porque assim, eu quero te falar algo. Casamento para mim é muito importante. Cada caso é um caso. E eu sei que tem muita gente banalizado isso. Então, qualquer coisinha, a gente não se identifica, a gente não dá bem e agora vamos separar. Não, não, não. Você vai fazer tudo até que o Senhor te libere. Porque tem coisas que nós precisamos mudar. Entende? A gente tem que, sabe, baixar, entenda, no sentido do orgulho, da altivez, da dominadora, da mandona. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma? Não. Então, eu entendi que existe um padrão do céu, que existe as características do marido segundo o coração de Deus, que são o papel dele e também da mulher. E que não é pouca coisa para a gente fazer. Mas eu peguei isso e apresentei diante do Senhor. Falei, Senhor, eu posso? Ele pode? Então é assim, eu comecei. Só que tem muitas mulheres que estão tão destruídas emocionalmente que ela fala qualquer coisa serve. Eu falei, não, se você não sabe o que você quer, aí qualquer coisa serve. E não era o meu caso. Eu sabia o que eu queria e o que eu não queria. Porque se não tivesse princípio, se não conhecesse Jesus, e para mim não servia estar na igreja apenas. Ele tinha que ter uma aliança com Deus, assim como eu tinha. Eliane, mas isso era impossível. Nos dias de hoje é impossível. Todo mundo fala a mesma coisa. Mas eu nunca olhei para a terra. Porque eu olhava para um monte de casamento e eu falava, meu Deus, eu não quero misericórdia de jeito nenhum, porque não era exemplo. Mas eu entendi algo. Eu vou olhar para o céu, porque é um milagre. Eu vou viver um milagre. Eu não estou dizendo que isso é fácil no dia de hoje, mas eu quero te dizer algo. Se você crer, se você acreditar, você vai viver o seu milagre. E isso é extraordinário. Mas você precisa o quê? Crer. Quem não crê não vai receber nada do Senhor. Porque eu falo que a fé é a ponte entre você e Deus. Então você precisa crer, né? A fé é o quê? É você crer, acreditar naquilo que você não está vendo. Mas você tem convicção. E eu falo que a gente precisa chamar a existência. Chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então, eu chamava a existência. O marido, Senhor, eu quero te agradecer. Eu entrava pro meu quarto e eu fiz assim, atrás da porta do meu quarto, de cima e embaixo, era folha de caderno escrito. O meu marido espiritual, o meu marido financeiro, o meu marido como meu esposo, o como pai, como mantenedor. Eu falava tudo ali para Deus.
E aí eu orei pedindo, e depois eu só agradecia. Senhor, eu quero te agradecer, porque meu marido é um homem segundo teu coração, ele é fiel, meu marido é o mantenedor da minha casa, meu marido é o sacerdote da minha casa. Senhor, eu quero te agradecer porque ele me ama. Senhor, eu quero te agradecer porque ele ama Jordana e Andressa. Eu quero te agradecer porque meu marido é bem-sucedido. Eu quero te agradecer. E eu ia falando, agradecendo. Minha filha, eu saía daquele quarto quase voando. Uau! Porque a minha fé... Como? Como eu te falei, eu me fortalecia dando glória a Deus. Então, eu já agradecia pelaquilo que eu não estava vendo, pelaquilo que todo mundo falava para mim que não existia. Mas eu tinha convicção que Deus ia fazer. E hoje, qual o conselho que você dá para uma mulher que está esperando no Senhor? Além do seu exemplo, né, que já é um dos maiores conselhos, né? Mas que esteja esperando no Senhor. Uma mulher que talvez nunca tenha se relacionado com ninguém, esteja realmente, tipo, querendo viver essas Sim. coisas novas, mas não sabe como fazer. Talvez não tenha uma referência em casa. Sim, Quantas meninas têm referência e Sim, como que eu sim. espero, o que eu faço? E também tem para aquela mulher que se frustrou num casamento Sim. e está esperando novamente no Senhor. E um pouquinho de esperança que existe nela, ela quer acreditar. Mas como que... Sim. Eu falo que para solteira, ela precisa ter o padrão. Então, ela tem que se tornar. E para mim, assim, ó, eu sou uma mulher que eu penso o seguinte, você tem que começar do começo. E para mim, o começo é Cristo. Então, primeira coisa que eu falo para as meninas, aceita hoje Jesus como seu Senhor e Salvador. Você quer uma vida transformada, uma vida de vitória? Não existe outro caminho. Não existe. Porque eu vou te falar, se existisse, eu tinha pegado ele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, você não tem vida em outro lugar que não seja no Senhor. Então, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai começar uma jornada nova. Você vai se tornar filha. E filha é herdeira. E co-herdeira de Cristo. Aí eu estou pronta para começar a viver o meu milagre. A ser, primeiro, alinhada pelo Senhor, buscar uma vida em Deus de santidade. Ah, Helene, mas como que eu vou buscar santidade nos dias de hoje? Principalmente para quem já foi casada, para quem teve uma vida sexual ativa. O Senhor falou comigo. Helene, todas as vezes que você tiver, assim, entenda, difícil para você, sentindo solidão, sentindo carência, clama a mim e eu vou te responder. E eu orava. Eu entrava pro meu quarto e falava, Senhor, hoje está difícil, hoje está muito difícil. Senhor, supre as minhas necessidades sexuais, supre as minhas carências. Senhor, me põe no colo, me abraça, passa a mão no meu cabelo. Eu falava com Jesus e não era como um ser distante, não, é com o meu Pai. Então, eu tinha um relacionamento de filha. Então, eu creio que essa mulher, ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. É o ponto de partida. E aí, começar a desenvolver a sua fé. Por quê? Independente se ela está destruída ou não, ela vai ser formada a identidade dela. Ela vai saber que a identidade dela não está em o que você acha da minha vida, o que as pessoas falam de mim. A minha identidade está na minha origem, em Cristo. É Ele, é nele que eu tenho a minha identidade firmada. Então, foi Ele que me fez. Ele disse para mim que não me abandonaria jamais. Ainda que meu pai me abandonasse, minha mãe, Ele jamais me abandonaria. Eu não sou uma largada, uma sozinha, uma mulher assim, um acidente. Ah, é porque minha mãe tentou, né, um abuso e tal. Não, eu vou liberar perdão para minha mãe, mas eu tenho um pai. Eu tenho um pai, ele tem um plano e um propósito para a minha vida. E eu vou me alinhar para viver o extraordinário de Deus. Aonde? No céu? Lógico que não. É aqui na terra. No céu eu não vou precisar de marido. E eu brincava e orava e falava, Deus, ó, dá uma olhada no tempo. O tempo que eu estava falando era a idade, né? O corpinho tem tempo de validade, Senhor. Mas teve um dia que o Senhor falou, marca a data. Eu falei, o quê? Marca a data. E aí eu marquei. Falei, olha, eu estava final de 2018, novembro de 2018, ele falou, marca a data. Eu falei, até dezembro de 2019. Aí eu fui contar para um amigo, uma querida que estava comigo, porque eu estava servindo o Senhor. Eu participei do SILC, né, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, com a pastora Tânia durante 5 anos, e ali eu aprendi muito. Então eu aprendi que eu precisava fazer um caminho de volta, eu precisava perdoar meus pais, eu precisava perdoar meu pai pelo abandono, por tudo. Eu precisava perdoar meu ex-marido, eu precisava perdoar as pessoas que me feriram dentro do ministério, eu precisava liberar perdão para um monte de gente, então eu tinha que entrar nesse processo. E aí ela chegou para mim e falou, nossa, Helene, que legal, que joia, quem é o rapaz? Eu falei, não sei, problema de Deus. E ele falou para me marcar a data. Eu marquei a data. Quem vai trazer é ele. Porque eu entendi, Isabela, que eu serei encontrada.
A Bíblia diz que a mulher será encontrada. Então, eu não preciso estar buscando que seja num barzinho, num restaurante, num evento. Não. E as pessoas, assim, me criticavam muito porque falavam assim, Eliane, como que alguém vai te encontrar? Mulher, você só está no trabalho ou na igreja. No trabalho. Eu falei, Deus sabe o meu endereço, o meu CEP e o meu celular. E foi assim. Eu conheci meu marido no Silk, trabalhando. Por quê? Porque se eu quero um homem de Deus, eu não vou achar ele em outro lugar, a não ser na obra do Senhor. Com certeza. Ele vai ter que estar envolvido ali, né? E ali eu conheci ele e assim, eu falei, olha, e Deus vai falar comigo. Mas nesse processo de espera, você tem que se tornar uma mulher segundo o coração de Deus, que isso é uma construção, e entender que Deus vai guardar você. Então, às vezes, eu sei que muitas mulheres falam assim, Eliane, mas eu passo na rua, ninguém me enxerga. Eliane, ninguém me vê, parece que está todo mundo cego, ou eu estou com um problema. Eu falei, eu também vivi isso. E quando eu perguntei para o Senhor, eu falei, sabe por quê, Eliane? Porque você é tão preciosa, você é tão especial que eu guardei você dentro do meu coração. O homem, para te encontrar, ele tem que entrar dentro do meu coração. Eu falei, ai Deus, obrigada, então eu estou guardada. Por quê? Porque tem muita gente que quer assim, ó, começar um relacionamento que sabe que não vai dar certo, que não tem futuro nenhum, mas para não ficar sozinha. E eu costumo falar, olha, pode ser que o seu Boaz vai chegar e a fila já está ocupada. E aí, como é que vai ser? Você vai ter que pegar o final da fila de novo. Eu falei, eu não estou querendo não e nem estou tendo tempo para isso. Então, eu falo o seguinte, você precisa buscar no Senhor. Ele vai suprir suas necessidades sexuais, ele vai suprir você financeiramente, ele vai ser seu marido, ele vai cuidar de você, ele vai te honrar. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil, mas você vai sair uma mulher fortalecida, uma mulher que não vai ser qualquer sopro de vento que vai te derrubar. Você vai ser uma mulher forjada no fogo. Ah, mas vai passar pelo fogo? Vai, mas não vai te sapecar. Ah, tô na cova dos leões. Não vai acontecer nada com você. Porque tem coisas, Isabela, que Deus não vai nos livrar da cova. Mas Ele vai te livrar do leão. Ele não vai livrar você da fornalha, mas você não será queimado. Isso é fé. Então, porque tem gente que acha que crer em Jesus não é passar por nada, é um mundo encantado. Não, não é. É um mundo de muita renúncia, mas de muito amor, mas também de muito milagre. E isso é extraordinário. Então, eu falo para as mulheres, não abra mão daquilo que vocês querem. Não se contente com migalhas. As mulheres que estão suportando migalhas é porque elas não conhecem Deus. Elas não sabem o seu valor. E as mulheres, Eliane, e para a mulher que foi divorciada, a mesma coisa. Não se coloque no lugar, tadinha de mim, coitadinha, meu Deus, quem vai querer eu? Um homem precioso, mas você tem que se tornar essa mulher à altura. Então você precisa saber a sua identidade. E se eu sei que a minha identidade está em Cristo, você acha que eu não vou buscar Ele? É lógico que eu vou. E eu sou rápida e profunda. O que é para fazer? Vamos agora, porque eu não estou podendo perder tempo. Eu sou assim. Isso aí. Se todo mundo fosse assim, né? Às vezes as mulheres, elas querem muito ter um homem muito de Deus. Querem se tornar... Nossa, fala, meu Deus, eu preciso de um homem de Deus e tudo mais. E não tem feito esse processo, né? De se tornar essa mulher de Deus, né? E foi longos anos, né? Pra Deus te moldando, Deus te tratando. E ao mesmo tempo fazendo isso com o seu marido. Que no momento certo vocês se encontrariam e Deus ia confirmar, né? Mas como que você entendeu que era o tempo para você se abrir de novo pro amor, sabe? Teve algum sinal? Como que foi? Eu entendi, porque o Senhor falou comigo assim, eu vou te adormecer. Ele estava falando comigo sexualmente. Eu vou adormecer você. Eu falei, então põe um urso aí para dormir. Né? Porque tem gente que acha que a gente que foi casada ou que não tem desejo, que não tem vontade. Isso não existe, isso é uma mulher saudável, sabe? Só que Deus supre. E Deus realmente me adormeceu. E quando eu entendi que era o tempo, é que Deus começou a me despertar. Eu comecei a olhar de uma outra forma. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Né? Só que eu também vou te falar algo assim. Nessa jornada de 20 anos, teve um período que eu desanimei. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer... se o Senhor não tem um casamento para mim, não tem problema. Continua suprindo as minhas necessidades. Organiza a minha vida financeira para que as meninas estejam bem e eu vou servir o Senhor. Porque eu sou apaixonada pelo Senhor. Não tem nenhum problema nisso.
Só que se o Senhor tem um chamado e um propósito, eu creio que Deus une propósito, né? É o que eu falo, se você quer casar com qualquer um, é super fácil. Tantas mulheres bonitas e lindas que estão aí, mas sabendo que você vai correr o risco de viver até pior do que o que você estava. E eu falo que para ficar pior, fica com o pai dos seus filhos. Eu, pelo menos, sou desse conceito, né? Então, ou você sai de um lugar para realmente buscar, e aí você precisa de sabedoria e graça, então você vai ter um critério. Você realmente vai parar tudo e falar, Deus, quando o Senhor falar, eu vou te ouvir. E eu também tinha uma aliança com Deus, dizendo para ele o seguinte, o Senhor vai confirmar no meu coração. Então, ele começou a me despertar desse sono, tipo assim, eu comecei, parece que ver as coisas mais coloridas, né? E então, tudo tem o tempo certo. E aí todo mundo falava, Eliane, mas como? Você não vai ter relacionamento sexual antes? Você tá doida? Na altura do campeonato? Você é uma mulher de 48 anos? Como assim? Eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Deus me formou. Ele sabe o que eu gosto. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe de tudo, inclusive do meu marido. Você acha que Deus vai errar? Então eu abro mão da minha vontade, da minha escolha para receber a dele. Porque ele sabe o que eu preciso. Então, essa foi a minha experiência. Eliane, mas assim, o que você fala hoje para casada? Né? Um exemplo, né? Mulher que está vivendo um momento tão difícil, gera seu marido no mundo espiritual. Óbvio, Isabela, que eu não tinha essa bagagem com os 16 anos. Né? Eu não tinha essa bagagem com os 28 anos. Naquele tempo eu fiz tudo o que a Eliane sabia. De orar, de jejuar, de buscar, de pedir ajuda, de tudo. Hoje, a Eliane se tornou, assim, fiquei 5 anos no Silk. Eu fui conselheira do Silk, né? E até hoje atendo gente, pastora Tânia, amo de paixão. Eles que fizeram o meu casamento. Eles saíram da Alemanha junto com o pastor Ricardo Costa, aqui do Mevan de Alphaville, e fizeram o meu casamento. Então, assim, são os queridos que a gente ama demais. Então, o que eu falo? Deus é muito poderoso para mover o céu e a terra a seu favor. Mas nós precisamos nos posicionar no Senhor. Então, eu conheci meu marido servindo o Senhor. Para as mulheres que estão casadas, porque eu não conhecia tudo que eu conheci, que eu busquei saber o que é libertação, eu busquei, assim, conhecer tudo que você pensar, eu falei, eu quero, sabe por quê? Eu não quero só para mim. Eu sei que o Senhor vai me usar para ajudar muitas mulheres. E sempre isso queimou no meu coração. Para a mulher que está casada, ore pelo seu marido. Mas hoje é muito mais. Hoje eu entendi que nós mulheres, nós não temos só um útero físico, nós temos um útero espiritual. E você pode edificar a sua casa. Como? Nele. Provérbios 14 fala, a mulher sábia edifica. Por que ela edifica? Porque ela busca a sabedoria que é do alto. Então você pode chamar à existência o marido que você não tem. E assim, coisas básicas, né? Ontem eu estava dando um conselho para uma querida que pedindo socorro, eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, marido muito grosseiro, então todo dia chega em casa à tarde brigando, eu falei, você vai orar, que hora que ele chega? 5 horas, 4h30 você vai começar a levantar sua mão e falar, Senhor, eu repreendo todo o demônio na vida do meu marido. Mas pastor, ele é crente, não tem problema. Crente, se abrir a brecha, o diabo vai entrar e vai destruir, não existe isso. Qualquer pessoa que dá uma abertura para o pecado vai ter uma brecha aberta. E falei, você vai levantar as mãos e repreender todo espírito maligno que age através da vida dele. E você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que esse demônio é quebrado, que ele não tem o poder de abrir a boca do meu marido para me afrontar. Eu falei, e depois você vai me ligar para falar o que aconteceu. Estou esperando ela me ligar. E ela me liga e fala assim, você não vai acreditar. Eu falei, lógico que eu vou acreditar. Eu vivo isso todo dia. Eu falei, nós precisamos aprender a usar as armas espirituais. Então você pode chamar à existência o seu marido, que não é. Mas ele não é fiel, ele não é organizado, chama à existência. Entra pro seu quarto. Porque quero te falar algo, tem gente que fala assim, Eliane, mas assim, você casou com o homem segundo o coração de Deus, e quem falou que eu posso estar de braços cruzados? Eu tenho que estar à altura do meu marido, mas existe uma guerra. Você acha que o diabo está satisfeito com a minha vida? De jeito. E ainda mais falando para mulheres, falando de exemplo, se levanta ataques terríveis. Mas eu levanto a minha mão, entro para o meu quarto, levanto como uma leoa. Senhor, em nome de Jesus, guarda o meu marido, guarda a mente dele, protege ele, abençoa, prospera, dê sabedoria, protege a nossa casa. Guarda o nosso casamento, guarda a vida de Jordana, guarda a vida de Andrés. E eu começo a clamar. Ou seja,
a mulher, segundo o coração de Deus, ela é uma intercessora. E aí a gente tá até escrevendo, né? Tava te falando do e-book, de um livro que vai sair. Porque a mulher, ela não pode simplesmente, porque ela casou com um homem segundo o coração de Deus, e cruzar os braços. Sim. Não, a guerra continua. Só que quando eu estou habilitada e eu tenho armas em Deus para usar, então tem gente que fala que fica com a oração só na defensiva. Ai, Deus me guarda, Deus me protege. Tem hora que você tem que partir para cima. Na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada. Você vai sair da minha casa, você vai sair da vida do meu filho, você vai sair da vida do meu marido, você vai sair da minha vida. Tem dia que você amanhece com a pá virada, Senhor, em nome de Jesus. Não aceito esse espírito na minha vida, tormentando, sabe? Então, nós precisamos vigiar o tempo todo. Nós estamos aqui, a Bíblia é muito clara. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, hoje eu entendo de batalha espiritual e de armas espirituais que naquela época eu não conhecia. Porque ninguém casa para divorciar. Então você que está casada, que está passando por um momento difícil, faça tudo, mas busque ajuda. Levanta como uma guerreira, sabe? Coloca, sabe, esses demônios para fugir da sua casa. Da vida do seu marido, da vida do seu filho, da sua vida. Porque tem mulher que fala, ele não estou me suportando. Eu falei, minha filha, entra num jejum. E jejum não é jejum intermitente, não. É jejum. Porque jejum sem oração é só intermitente. Você precisa parar e estudar, ler a Bíblia, orar e, Senhor, fala comigo, ministra no meu coração. E Deus vai falar com a gente. E quando a gente entende um nível de intimidade e que ouve a voz de Deus, aí o diabo já perdeu. Deus está querendo que suas filhas se tornem maduras na fé, né? Claro. Tem muitas crianças na fé que... Meninas e meninos. Muitos, e não entendem, não amadurecem e passam pelas mesmas situações, né? Vai passando e não vai aprendendo. Não é aprovado porque... Eu falo que quem não é aprovado vai repetir a prova. Vai. E porque... Quem não passou por alguma prova não vê os exemplos das pessoas ao redor. Por exemplo, na minha vida, muitas pessoas se separaram. Minha mãe, meu pai, tia e tio. Não, acho que a maioria das pessoas que estão ao meu redor já se separaram. Eu posso aprender com o erro das pessoas. Eu posso ser direcionada a querer buscar mais a Deus, a ter uma fé mais madura, entendendo o que eu preciso fazer. Ou eu posso dizer, vou tentar. Se for acontecer, vai acontecer. Se não, normal. Vou me divorciar e tá tudo bem. Eu não posso aceitar isso, não né? Mesmo. É se levantar como uma leoa Sim. e falar assim, eu quero quebrar esse ciclo. Isso daí não acontece mais na minha vida, Sim. né? Você vai quebrar esse paradigma. Falou, bom, meu pai, em casa também era assim. O meu avô divorciou, o meu pai divorciou, muitos tios divorciaram, sabe? Eu divorciei e falei, minhas filhas não vão. Elas não vão passar por esse processo. Por quê? Porque eu vou renunciar. Eu vou renunciar toda a herança maligna na minha vida. E eu só que não é só fazer uma oração e renunciando, é mudar o comportamento, né? Porque se eu fizer o que minha avó fez, o que minha mãe fez, o que minha tia fez, com todo mundo, eu vou para o mesmo caminho, porque a maioria já entra no casamento falando assim, se não der certo eu vou separar. Não, a minha aliança é eterna com o Senhor e com o meu marido, então nós estamos juntos. Agora, casamento é fácil? Não, mas eu quero te falar, é extraordinário. É extraordinário um casamento, mas vocês precisam ser cúmplices. Por isso que eu falo, é melhor você esperar agora, orar agora, ser curada. Eu falo que você precisa ser solteira inteira para entrar no relacionamento. Porque nós não podemos entrar no relacionamento mendigando atenção, com um problema seríssimo de rejeição, sabe, assim, sentindo toda a dor do passado, da rejeição, do abandono, sabe, amarguradas. Para entrar num casamento, você já vai entrar doente num casamento, a probabilidade dele dar certo é quase zero. Entende? Mas olha, eu estou bem, e porque eu estou bem, eu quero casar, porque eu quero fazer meu marido feliz. Eu quero servi-lo, eu quero que a gente juntos, a gente tenha uma cumplicidade no Senhor, a gente vai voar. É isso. Agora, eu não posso entrar de qualquer jeito, por isso é importante esse processo de espera. Esse processo de espera não é para você cruzar os braços, é para você entrar num processo e se permitir. Muda tudo aquilo que está errado.
arranca toda a incredulidade, arranca toda a amargura, arranca todo o ódio, toda a raiva, arranca, Senhor, tudo aquilo que não é meu, arranca tudo aquilo que está aqui ferido, aqui machucado. Por quê? Porque eu preciso estar bem para entrar no relacionamento. E aí as mulheres não gostam de esperar. Então, sai do relacionamento 6 meses depois. Tem gente que fala, eu tô com 30 anos, eu não aguento mais esperar. Eu falei, o quê? Não. Ser uma garota, uma criança, não. Vai orar, vai buscar, vai jejuar. Ah, mas aqui não tem, na cidade não tem, na igreja não tem. Deus é poderoso para trazer do norte, do sul. Eu pensava, Senhor, traz de São Paulo, estou aqui em Goiás, traz de onde for, de onde o Senhor estiver. O Senhor é poderoso. E foi como eu pedi tudo, e Deus sempre me surpreendeu. Tudo que eu pedi, o Senhor me deu a mais. O que é isso? Fidelidade. Mas você precisa se posicionar. Ah, não, hoje eu fico com um, amanhã eu fico com outro. Falei, bom, se você quiser garrancho, beira de rio, tá tudo certo, não tem problema. Agora, se você quer um homem diferenciado, aí sim, aí é um processo. Né? Ah, casou, agora eu vou cruzar os braços? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma, porque a guerra continua. Tem gente que está com inveja de você, tem gente que não quer ver você feliz, tem gente que, sabe, mudou o nível, mas a guerra continua. Só que agora eu preciso me posicionar como uma intercessora, como uma mulher sábia. Eu preciso organizar minha casa, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer da minha casa um jardim. Sim. Onde o meu marido fala, meu Deus, eu não estou aguentando mais, que eu preciso ir embora para casa, eu não vejo a hora de chegar em casa para ficar com minha esposa. É assim que tem que ser. Agora, isso tem que ser plantado todo dia, regado todo dia, né? Liberar perdão, pedir perdão, alinhar todos os dias, orar junto. Aí é outro livro. Nossa, muito bom. Essa mulher é muito sábia, viu, gente? Sigam elas nas redes sociais. Qual que é? Fala aí rapidinho. É Eliane Marcal. Tá escrito Marcal. Marcal. Isso. Sigam ela na rede social. Ela posta conteúdos diariamente, né? Praticamente. Todos os dias. Estamos também lá tanto no Instagram quanto no TikTok. A gente também está fazendo as lives agora no YouTube, no nosso canal. Então, vai lá. Se inscreva. De Deus. E é o que eu falo, nós precisamos ser mulheres que vai levantar outras mulheres. E como você falou, Isabela, compartilhar é algo muito poderoso. Porque às vezes eu não estou precisando disso hoje, mas a minha amiga tá. Então eu falo que vocês são um canal de bênção quando vocês compartilham, quando vocês indicam, quando vocês falam, ouça essa palavra aqui. Eu tenho o meu testemunho completo desse período, eu já gravei 2, mas um já está lá desde o início, é o mais antigo, e falando de tudo que eu vivi no primeiro casamento, né? E agora também gravei outro, né? Do casamento, daquilo que o Senhor fez, assim, do céu que desceu no dia do meu casamento, o que Deus fez no preparativo do casamento, os milagres que foram acontecendo, sabe? Nossa. Assim, tudo, assim, extraordinário sem ter um centavo, meu sabe? Deus Os céu. milagres financeiros, tudo do jeitinho que eu sonhei. O que eu precisei, Eliane? O que você precisou para que isso acontecesse? Fé. Eu falava, Deus, eu não tenho nenhum problema. Eu posso casar aqui no chão da fábrica, né, da loja, numa simplicidade. Não tem nenhum problema, porque aqui está cheio de junção. Chorei muito nesse lugar aqui. Mas, se o Senhor quiser, eu tenho fé para casar num lugar extraordinário. E aí Deus começou a fazer outros milagres extraordinários. Ai, coisa linda, né? Eu acho que a gente precisa gravar uns 20 podcasts para saber toda a história dessa mulher, todos os milagres. Mas eu queria falar um pouco agora sobre perdão. Sim. É algo que marca muito a sua vida, eu acho. Assim, olhando para você, eu vejo que é uma palavra que fica evidenciada, né? Sim. Porque você teve que perdoar para viver o extraordinário de Deus. Eu acho que muitas pessoas não vivem porque não perdoam, né? Sim. Porque não liberam as pessoas, porque ficam amarradas a elas. Às vezes, talvez você só não tá vivendo aquilo que Deus... Talvez não. Você só não tá vivendo aquilo que Deus tem para você porque você não perdoou. Verdade. Porque você não perdoou as ofensas, os abusos, Sim. né? E é necessário passar por esse processo de cura, né? Ainda mais você que sofreu abusos psicológicos, né? E tantas outras coisas que você passou no casamento, né? Sim. Olha, eu falo que... Eu estou escrevendo um livro sobre isso, a gente vai também lançar um e-book agora, falando sobre o perdão e a importância dele.
para mim, é um dos maiores pilares espiritual na vida de uma mulher, na vida de um homem de Deus. Se você não colocar o perdão como estilo de vida, você esquece. Por quê? Porque em todo momento você tem que viver o perdão. Então você tem que perdoar. Um exemplo, na infância, muitas mulheres passaram por abuso. Muitas mulheres foram molestadas, muitas mulheres foram feridas pelos seus pais, por vizinho, por primo, por irmão, enfim, não importa de onde é. Você precisa liberar perdão. Tem muita gente que me procura muito, Eliane, eu preciso passar por um processo de libertação. O que é libertação, se eu pudesse sintetizar? Libertação é você confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado e liberar perdão para quem te feriu. E você também pedir perdão. Isso é libertação, se a gente pudesse sintetizar. Por quê? Porque você não vai viver o extraordinário de Deus se você não perdoar. E a minha vida foi assim. Eu tive que liberar perdão para quem me roubou, para o marido que roubou não só os anos da minha juventude, assim, me roubou a oportunidade de estar com as minhas filhas, crescer juntos, mas assim, em todos os níveis, defraudada, roubada, traída, enfim, muita coisa. Eu tive que liberar perdão para o meu pai, que nos abandonou. Eu tive que liberar perdão para minha mãe, porque também a gente já teve muitas brigas na época da adolescência. Eu entendi, nesse casamento, um exemplo, é algo muito importante aqui, bem lembrado. Eu casei com 16 anos e eu cheguei para meu pai e perguntei, pai, o que você acha? Sabe o que ele disse? Não sou eu que vou dormir com ele? Você que tem que escolher. Eu perguntei, mãe, o que você acha? Minha filha, eu acho que você é muito nova. Mas se você quiser, eu não posso te impedir. Mas eu desobedeci a minha mãe. Porque se eu fosse ouvir um pouquinho, né? Eu estava atrás de um pai, eu entendo isso. Mas isso não justifica. Então, depois do divórcio, passou um tempo, o senhor me instruiu para ir lá pedir perdão para minha mãe. O meu pai, numa cama, sem andar, sem falar, mas ele escutava. Ele tinha a mente perfeita. Pai, eu quero te pedir perdão, eu quero que você me abençoe. Eu quero que você me libera. Eu quero que você abençoe a minha vida. Entende? Então, eu tive que liberar perdão para as pessoas da igreja. Eu tive que liberar perdão para, entenda, coisas corriqueiras da loja que eu tinha. Clientes que não pagavam, clientes que levavam que era, sabe? E eu também tive que pedir perdão para as pessoas que eu feri e magoei. Porque às vezes pode ser, né, aquele negócio, quem bate não sente, né? Mas quem apanha tá lá com a marca. Então, eu também liberei perdão. Eu também pedi perdão. Eu pedi perdão para as minhas filhas, eu fiz elas viverem por um processo muito dolorido, seu pai. Eu já vinha de um casamento assim, né, dos meus pais, e eu amava, eu era apaixonada no meu pai demais. E quando meu pai foi embora e constituiu outra família, então eu tive que liberar perdão. Então o perdão, ele é a base de uma estrutura saudável. E você vai ficar chocada com o que eu vou te falar. Isso aconteceu há 27 anos atrás, esses dias agora, o ano passado, o senhor falou assim, Eliane, eu quero tratar com você. Eu falei, o quê? Ele falou, você precisa liberar perdão para o seu ex-marido e para o pessoal da igreja. Eu falei, o quê? Eu falei, não, Deus, eu acho que o senhor deve estar esquisito, sim, né? Mudou, sei lá, eu acho que não é esse o assunto que você quer falar comigo. Ele falou, Eu falei, pai, mas eu já perdoei isso há 26 anos e vira e mexe tudo que eu lembro, eu vou liberando perdão, porque eu entendi isso na minha vida e na minha jornada. Sempre liberar perdão. Vinha algum sentimento do ex-marido, pai, em nome de Jesus, eu libero perdão, eu abençoo a vida dele. Hoje já faleceu e tudo, mas eu libero perdão. Mas, sabe? E o senhor falou, não, Eliane, ainda tem algo. E eu falei, algo? Mas como, senhor? E o senhor me mostrou o que era. Não era sobre mim, mas era sobre as meninas. Passei muitas lutas e dificuldades com elas por causa da ausência de pai. O grande problema dessa geração é a falta de paternidade. Os homens, a falta de paternidade é esse caos que nós estamos vivendo hoje na sociedade em geral, principalmente na vida dos homens. Então, o senhor falou, para onde eu quero te levar, isso não pode entrar. Tem uns cisquinhos ainda aí. Porque eu vejo o perdão o seguinte, sabe uma cisterna, um buraco, onde você vai jogando entulho? Construção de casa, reforma de casa, você vai jogando dentro daquele buraco, né? No interior é muito comum isso, você encher as cisternas tampando buraco. E o senhor, quando ele começou o processo comigo, ele falou, eu vou limpar, eu vou tirar todo o buraco, porque isso aqui é uma cisterna. E cisterna tem que ter água, e água limpa. E ele falou, você tem um poço. A gente fala muito, né? Do nosso interior fluirão rios de água viva. Tá, mas e aí? Não tá fluindo uma enxurrada.
sujo, mau cheiro. Por quê? Porque tem muita mágoa. Quando a gente fala, e Deus está tratando muito isso comigo hoje, até porque eu vou ministrar num congresso mês que vem, sobre amargura. Amar, não é? Amargura. O amor e a amargura é assim. Então, é aquela linha fina, mas que você precisa colocar para fora. E Deus me ensinou a ir tirando, liberando perdão. Liberando perdão para todo mundo que te feriu, todo mundo que te machucou, e eu fui. E um dia o Senhor me mostrou essa cisterna com a água subindo até que ela supitou assim para cima da borda e começou a sair aquela água branquinha. Eu falei, agora eu estou te limpando. Só que o perdão, ele é um processo. Então, o Senhor vai tirando aquelas coisas grossas, pesadas, né? Só que depois vai ficando umas areinhas. Então, a peneira vai afinando. E no lugar espiritual que o Senhor quer ir te colocando, de autoridade, de fé, essas coisas não entram. E aí o Senhor falou assim, nessa época eu tinha 25 anos, que eu tinha divorciado, e 25 anos que a situação com a igreja. E eu estava no hotel e tinha uma pessoa da família que tinha me excluído. E estava lá, e falei, Deus, é muita coincidência, não existe isso. Como que essa mulher está aqui, né? E o Senhor falou, eu te trouxe ela aqui, para você vê-la, porque você precisa liberar perdão. Porque eram 5 pessoas e significa os 5 ministérios. Para onde eu vou te levar? Você não pode ter nada, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Eu não estou falando de ódio mais, eu não estou falando de amargura, eu não estou falando de coisas, eu estou falando de coisas mais leves, mas não entra. Então, a nossa vida, um dos grandes pilares, e que você vai ter que exercer no casamento, e que você vai ter que exercer para os seus pais, porque quando eu saí desse processo do divórcio, a primeira coisa que Deus falou, faz um caminho de volta. Vai lá pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, você desobedeceu, você casou muito nova. Sua mãe falou que não achava, e você não deu tanto ouvido, porque você queria uma aprovação. Então, presta atenção, o que você fez, você desonrou. Então, vai lá, pede perdão, libera perdão, entende? Então, esse alinhamento vai tirando toda a mágoa. Tem mulheres que estão feridas. Eu vou muito ministrar para mulheres em congresso e o Senhor começa a me mostrar, do altar ele começa a ministrar. Tem 30 anos que está ferida. Só que essa ferida vira um câncer. Só que essa ferida vira uma doença autoimune. E as pessoas não conseguem perceber. É como se fosse uma casca de cebola, sabe? Você tem que ir tirando as camadas até você ir lá no miolo para arrancar aquilo e tirar. Então, o perdão é um processo. Mas eu também entendi que o perdão, ele não é um sentimento. Ah, eu estou com vontade de perdoar. Não existe isso. Ninguém nunca vai ter vontade de perdoar ninguém. Até porque a gente acha o seguinte, você fez isso comigo? Nunca vou te perdoar, você me paga. Só que quem está preso é quem está ferido. E eu não posso ter uma vida de milagre se eu quero esse nível de fé dessa forma. Aí eu vou para a palavra. E um dia o Senhor falou, Deus, me ensina. Ele falou, Eliene, perdão é um princípio que meus filhos não vivem nem cumprem. Mas como assim, Senhor? Eu perdoei você de um pecado que você não tinha condição de pagar. Eu mandei o meu único filho para morrer, para te pagar de uma sentença de morte. Você não tem nenhum direito, você primeiro tem o maior exemplo, que é Cristo, que morreu no seu lugar. E aquele lugar é para você estar. E eu enviei o meu filho. Você tinha uma dívida impagável. Agora as pessoas que te feriram têm uma dívidazinha. Você não tem nem argumento para falar, olha, não vou perdoar porque isso, porque aquilo. Então isso foi assim, quebrando todo o argumento, sabe? Destruindo todo o argumento. Porém, eu fui tendo entendimento, se eu quero ser livre, se eu quero prosperar, se eu quero crescer, se eu quero um ministério, eu preciso liberar perdão. Porque nessa jornada, muita gente vai te ferir. Só a sogra vai te ferir, né? Tem gente que quando eu falo de sogra, meu Deus, sogra, você pode ter ela na sua mão. Ou você pode ter ela como inimiga. Você acha que eu vou querer ter inimizade com a minha sogra? Nunca. Amo de paixão. E ela tem o seu lugar. E o filho dela tem o lugar dela. E eu não estou roubando, eu quero ser só mais uma filha. Porque eu quero que ela defenda a minha causa. Eu quero que ela esteja comigo nas orações da construção da minha família. Mas tem coisas que foi ferido. Eu preciso liberar perdão, eu preciso servir.
E as pessoas vivem um cabo de guerra. Então, tem muitas mulheres que não casaram ainda, porque estão feridas com os relacionamentos passados. Passaram por abuso, narcisista, igreja, enfim, várias situações. Mas precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão para quem te roubou financeiramente. Você sabia que você não vai prosperar? Deus falou isso comigo. Eu tinha, trabalhava muito, vendia, e muito cheque sem fundo. E uma vez por ano eu abria aquele cofre e falava, meu Deus do céu, dava para me comprar um carro, dava para me dar entrada no apartamento. Meu Deus, é injusto, tanto que eu trabalho. Um dia o Senhor falou, até quando? Eu, oi? Até quando você vai ficar aí murmurando? Você tem duas opções. Ou você fica aí murmurando, ou você vai pegar cheque por cheque, rasgar e abençoar essa pessoa que te deve. Porque senão eu não posso fazer nada por você. Porque você está murmurando, reclamando uma vida toda. Eu, Eliane, sou, o Deus Todo-Poderoso, o dono da prata e do ouro. Mas se você ficar nesse lugar, eu não posso fazer nada por você. Eu falei, é agora. Sentei no chão, rasguei tudo, pus fogo, abençoei, Senhor, está aqui. Só que Deus vai te treinando. Então, assim, o que era prejuízo, um exemplo de um cliente de 2.000, 3.000, passou para 40, passou para 100, e o último foi de 1 milhão. Meu Deus. Eu falei, Deus não é justo. Ele falou, é verdade, eu te entendo. Mas o princípio é o mesmo. Você vai ficar aí reclamando ou você vai caminhar e ver o que eu vou fazer na sua vida? Meu Deus. Então, são escolhas. E tem mulheres que estão feridas, tem mulheres muitas que eu atendi que estavam divorciando e que o marido é uma bênção, mas tinha uma amargura e uma ferida. Eu falei, querida, abre a boca, libera perdão. Quando aquela mulher liberou perdão, ela até hoje me liga. Ela é do Sul, ela fala, Eliane, eu não tenho palavras para te agradecer, porque hoje eu vivo algo extraordinário no meu casamento. E eu não estou falando de menina nova, eu estou falando de uma mulher de 60 anos. Sabe? Então o perdão, ele cura doença, ele prospera, ele restaura casamento, ele cura relacionamento de pais e filhos, de filhos e pais. E eu ensino os pais pedirem perdão para os seus filhos. Eu não canso de pedir perdão para as meninas, porque eu feri elas. Eu feri elas porque eu tirei a presença do pai. Lógico que era pensando em dar o melhor para elas, mas eu também fui muito ausente, eu trabalhava muito. Eu tinha que trazer a comida para casa, eu não tinha ninguém, no sentido, Lógico, depois a minha fé, ela vai, mas ela não, ela foi construída. Então, nós precisamos liberar perdão e pedir perdão o tempo todo. Esse é um grande segredo para a gente prosperar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente e até sexualmente. Porque tem mulheres que têm problemas seríssimos no casamento sexual porque nunca conseguiu perdoar quem abusou. Com certeza. Nunca conseguiu falar. Meu Deus. Então, isso traz cura. Então, o perdão, eu vivo ele 24 horas. Então, não tem como, porque eu vivencio e o Senhor fala, você vai ficar presa? Eu falei, de jeito nenhum. Então, não é sobre os outros. E tem muitas mulheres que acham assim, não, ele vai pagar. E achando que não liberar perdão, ele está sofrendo. E ela está morrendo. A Bíblia diz que as minhas orações serão interrompidas. Isabela, na minha experiência, você acha que eu vou deixar um teto de bronze estar sobre a minha cabeça, as minhas orações não chegar diante do Pai por causa de... Mas não tem nada aqui nessa terra que eu não vou liberar. Vou liberar e vou pedir, Senhor, me dá graça, me libera da tua graça. Eu vou liberar perdão para todas aquelas pessoas que me feriram, sim, porque eu quero ser livre para te servir. Eu quero ser livre para prosperar. Eu quero ser livre para poder ser um exemplo na vida das mulheres, ser um exemplo dentro de casa, para as minhas filhas, para o meu marido. É fácil? Não. Por quê? Porque quando você vai liberar perdão, a Eliane tem que morrer. O orgulho tem que morrer. A altivez tem que morrer. Entende? Você tem que matar o eu. E às vezes, dar uma ordem para os demônios ir embora é super fácil. Mas fazer uma oração, Senhor, me livra de mim mesma, aí é mais complicado. Porque você vai ter que mudar padrões e comportamentos. Eu falo muito de oração. Então você tem o tempo de orar e o tempo de agir. Ora e age. Ora, ação. Então eu preciso entender isso. Não adianta eu só ficar no quarto, eu preciso praticar aquilo que eu estou falando. Então, o desafio nosso é de viver a palavra, né? Senhor, eu não quero ser só ouvinte da palavra, eu quero ser praticante da tua palavra. Eu quero ser uma carta lida e uma carta viva.
para que as pessoas vejam Cristo em mim. Que elas olhem para mim, elas não vejam a Eliane, mas elas vejam Jesus. Que elas vejam Jesus. Então, isso é a maior alegria da minha vida, poder ajudar mulheres para serem libertas, porque eu creio, primeiro, num exército de mulheres que está se levantando. Sim. E isso não vai acontecer o avivamento na rua e nem na igreja. O avivamento vai vir aqui dentro primeiro. Depois na minha casa. Aí sim ele vai para a igreja. Mas começa lá em casa. Começa comigo. O avivamento começa aqui dentro de mim quando eu renuncio. Quando eu abandono meu pecado. Quando eu confesso o meu pecado. Quando eu deixo o meu pecado. E a Bíblia diz que quando eu faço isso eu encontro misericórdia do Senhor. Então eu não vou ficar longe disso nunca. Porque eu quero viver tudo isso que Deus tem para mim. Então a Bíblia fala da vida abundante. E a vida abundante, Isabela, é para cá, é para esse tempo, é para nós. Não estou falando de salvação. Salvação, a gente aceitou Jesus é salvo, mas eu quero uma vida abundante. Eu quero desfrutar de tudo que Cristo tem para mim. Então é uma construção, mas o perdão é uma base, é um pilar, assim, um dos maiores pilares que você precisa construir na sua vida. O perdão, a fé, a oração, a intercessão. Então, eu creio muito nessa estrutura que você vai criar um alicerce no seu espírito, dentro de você, para edificar um prédio que não vai cair, que não vai ser um vento, uma tempestade, está firmado na rocha, tem estrutura. Então, não adianta só oba-oba, não. Deus quer fazer dentro de você. E aí ele faz em mim para depois fazer através de mim, né? Então eu falo que Deus faz em nós para fazer através de nós. É assim. E é maravilhoso. A gente fica 3 semanas aqui. Ai, gente, que coisa linda. Realmente, eu acho que o Deus tá falando muito comigo através desse podcast, porque é um processo, né? Sendo assim, um pouco vulnerável, eu vou casar, né, em setembro, e aí vem um turbilhão de situações, talvez tenha alguém na mesma situação que eu. Vem um monte de coisa e alguns gatilhos, algumas coisas do passado começam a voltar. Mas e se? E se? E se? E se? E aí eu queria, pra gente terminar, até pra mim mesmo, sabe? É uma pergunta indireta, vamos falar. Mas tipo assim, de o que fazer, né? Pra calar todas essas vozes de medo, de receio. Você tá prosseguindo, caminhando, tentando fazer diferente do que você viu e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um turbilhão de situações na sua mente. E eu imagino que tem muitas mulheres passando por isso, que eu converso com algumas mulheres que passam por isso. Mas eu não vou conseguir. Eu acho que é melhor eu não casar. É melhor eu ficar sozinha. Medo. Muito medo. E eu queria que você desse essa última palavra pra alguém, assim, que esteja passando por essa fase. Sim. Eu gosto muito de ir para a Bíblia, para a palavra, né? A Bíblia diz assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? Jesus. Então, eu tenho que estar firmado nele. Para que o medo vá embora, eu preciso colocar Cristo no centro e eu preciso me alimentar da palavra. Se você estiver alimentado da palavra, nem tem nenhum medo que vai permanecer. E eu aprendi algo muito importante, né? No começo da minha jornada com Cristo, de uma vida de santidade, o Senhor falou assim: Eliane, eu sou poderoso para tirar qualquer pensamento da sua mente. Eu falei, como é? Eu sou poderoso para mudar os seus pensamentos. Como assim? Todas as vezes que você quer que um pensamento saia da sua mente, ore, Pai, leva a minha mente presa, cativa a tua obediência. Eu quero pensar nas coisas que são do alto. Filipenses fala, né? Filipenses 4:8. Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, que isso ocupe o meu pensamento. Então nós precisamos bombardear nossa mente com a palavra. É assim que nós vamos vencer. Então o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque é Cristo. Então eu estou centralizada nele. Então vem uma palavra. Ah, mas olha, não sei, quem sabe. Escuta. Eu falo a palavra. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado, né? Pelo próprio Satanás, o diabo ali. E como ele venceu? Na palavra, né? Mas o diabo também sabia a palavra.
Mas chegou um tempo que o Senhor falou assim, ele deu uma ordem: arreda-te, Satanás. Só que a Bíblia diz que antes dele ir para o deserto, ele estava o quê? Ele passou como esse deserto lá? Jejum e oração. Tem coisas, Isabela, que nós vamos vencer com jejum e oração. Declarando a palavra, chamando a existência a palavra. Então, eu entro no jejum dependendo da situação e da gravidade que eu estou vivendo, e eu vou clamar ao Senhor, mas eu vou declarar a palavra. Então, todo pensamento que o inimigo tem tentado mandar seta, dardos, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, leva a minha mente presa, cativa a tua obediência. Eu quero pensar nas coisas que são do alto. A experiência que eu tive é como se Deus entrasse dentro da minha mente com uma mão e arrancasse aqueles pensamentos e eu não pensava mais. Essa foi a minha experiência na minha jornada, assim que eu pedi a Deus a uma aliança de santidade. Então, vinha pensamentos assim que o Senhor falou: não tem isso para você. Não tem isso para você. E então, bombardeia, alimenta da palavra, busque, sabe? Tem gente que fica assistindo, ouvindo coisas do mundo, bombardeia com adoração. Adoração é uma arma poderosa de guerra. Quando você não dá conta mais, coloca um louvor e começa a adorar. Eu não vou te dar 15, 20 minutos, você está excelente, você tá forte, você está uma leoa, você está uma mulher valente, corajosa, rasgando demônio no dente. É verdade. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque a adoração é uma arma poderosíssima, entendeu? Na batalha. Amém. Então, a gente pode trocar o altar que a gente está vivendo, né? Então, eu falo para as mulheres, elas podem trocar a ambiência que elas vivem. Ou seja, a casa está muito pesada, está um clima ruim, brigou com... Minha filha coloca uma adoração lá e deixa Jesus falar naquele lugar, sabe? E começa a cantar e põe para fora. Você vai ver que logo você tá bem. Então, não adianta, não existe ferramenta melhor do que a adoração na nossa vida. Então, sabe, e ore, Senhor, leva os meus pensamentos cativos à tua obediência. Ou seja, eu não quero pensar nada que não seja do Senhor. Tira toda dúvida, tira todo medo. Medo de olhar e, será que vai dar certo? Será que, né? Agora, tem convicção? Ok. Tô em dúvida. Aí é diferente. Né? Porque uma coisa é quando aparece. Agora, estou em dúvida, tem um comportamento que eu estou passando, não estou entendendo no meu esposo, no meu namorado, no meu noivo, aí vamos pensar, né? Verdade. Então, aí já é uma coisa mais grave. Sim. Mas é bombardeando a palavra, declarando ela, para que a sua mente seja cheia da palavra. Sim, a resposta sempre será a palavra. Tudo tá lá, né? Tudo. A gente Todos só não os assuntos. busca porque a gente não quer, né? Se a gente fosse buscar mesmo tudo aquilo que o Senhor nos fala através da palavra, a gente já estaria vivendo nossa vida abundante há muito tempo. E tem uma coisa muito simples e fácil que você pode fazer. Eu lembro que teve um momento na minha vida que eu sempre falei, né? Deus, eu quero viver milagres, eu quero viver milagres. E eu tive um nódulo no peito. Só que as meninas eram muito pequenas e eu estava começando a minha jornada de fé. E eu perdi o chão, né? Era um nódulo muito grande e eu falei, Senhor, e as minhas filhas, eu não posso morrer agora não, eu tenho uma jornada pela frente. Mas o meu pastor me deu uma instrução, vai para o seu quarto, fica 2 horas ali, só agradecendo pela sua cura. Então eu entrei pro quarto. Sabe o que eu fiz? Peguei todos os textos da Bíblia que fala de cura. E comecei a memorizar. Todos eles. Eu entrava lá e começava, pelas suas feridas eu fui curado. Eu sou sarada. Pai, não tem nada, esse nódulo não existe. Senhor, eu quero declarar. Eu estava sentindo ele, eu estava sentindo dor. Eu estava lá passando mal, assim, sabe? E ele falou, Eliane, vai no médico. Mas o médico vai passar uma receita e algumas coisas para você. E eu também. Você vai entrar pro quarto e vai agradecer a Deus. Todos os dias, 2 horas por dia. Eu ficava trancada no quarto, só agradecendo. Agradecia, Senhor, obrigado porque eu sou curada. Obrigado porque o Senhor levou sobre si toda a minha enfermidade, toda a dor. Na cruz do Calvário, pelas suas feridas, eu sou curada. Então, se o Senhor levou, não ficou. Tem alguém aqui mentindo para mim. Não aceito. Vai ter que ir embora. Do jeitinho que Satanás trouxe, vai ter que ir embora. 1 semana depois, eu fui no médico. E o médico fez a pulsão, fez tudo. E falei, Eliane, eu sou 23 anos estudando só sobre isso. Não tem resposta para você. Eu falei, pois eu tenho. Eu tenho certeza da minha cura. Então, é fé. Aí, está passando por financeiro? Vai no Google hoje, coloca todos os textos que falam de vida financeira, sabe? De fé, para você ter fé.
E pega aqueles textos lá, você não precisa ser conhecedora, né? Porque hoje tem essas facilidades. E começa a estudar essa palavra, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E aí, minha filha, é 1 hora só agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor. Por quê? Porque Jeová Jireh é o Senhor. O Senhor é o Deus de toda provisão. E aí começa. Você vai para o quarto, você vai ler e orar o quê? A palavra. Você vai declarar a palavra sobre a sua vida. Sobre família, a mesma coisa. Sobre doença, a mesma coisa. Qualquer problema. Sobre filhos, a mesma coisa. Palavra ensina a criança no caminho que deve andar até quando? É fácil? Não é fácil. Mas nós temos a palavra, né? A Bíblia é um manual de todos os assuntos, né? Sociedade que não dá certo, julgo desigual, né? Tá tudo lá. A gente só dá a cabeçada porque a gente não presta atenção naquilo que a palavra está nos ensinando. Verdade. Exatamente isso. Desobediência. Isso aí, vá pro seu quarto, vá orar. Ó, você pegou várias dicas desse podcast aqui do que fazer, né? E como esperar, como orar. Hoje a gente sai desse podcast super edificado e abençoado. Amém. E muito obrigada por ter vindo. Se pudesse, eu ficava aqui horas falando com você, sabe, a gente se sente num ambiente seguro, sabe, alguém que tem intimidade com Deus e consegue transmitir isso, né, e eu queria muito te agradecer, obrigada. Que Deus te abençoe, te honre. Amém. Se quiser agradecer o público aqui também, amém. Posso orar? Pode. Quero orar por elas. E eu creio que o Senhor vai fazer milagres na sua vida, emocional, espiritual, financeiro, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre cada mulher, sobre cada homem que vai assistir esse podcast. Eu quero te pedir em nome de Jesus que sejam rompidas as redes sociais para que possa ter um alcance sobrenatural e extraordinário, que possa alcançar famílias, que famílias sejam curadas, saradas. Pai, que mulheres se levantem e se posicionem em uma fé inabalável. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar cura, eu quero declarar restauração, Senhor, que através desse podcast, tudo aquilo que a tua filha tem feito, Deus, possa alcançar multidões e que os frutos, Pai, sejam consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, mulheres se levantando, se posicionando, entrando no processo de arrependimento, pedindo perdão, liberando perdão. Eu quero declarar mulheres que vão ter fé a partir de hoje, em nome de Jesus, para restaurar sua vida, sua casa, de saber sim que elas podem receber o novo do Senhor, uma nova história, que o Senhor é um Deus de recomeços, que o Senhor é um Deus que supre todas as carências, a parte emocional, que o Senhor é um Deus que supre também financeiramente cada uma. Pai, em nome de Jesus, traga inteligência para tuas filhas, mas gera temor no coração delas. Eu quero te pedir, Pai, que cada uma possa entregar-se diante do Senhor hoje, repetindo a oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, que é o início da nossa jornada, Pai. Aceitar o Senhor, convidar o Senhor para morar no nosso coração, para nunca mais sair, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar vidas edificadas, transformadas, para a honra e glória do teu nome, que lares sejam fortalecidos, que homens se posicionem, mas que através de uma intercessão de uma mulher, Pai, que toda a atmosfera da sua casa seja transformada e alinhada com os céus, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom sentir a presença de Deus. Compartilhe com seus amigos. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você também que assistiu. Que Deus te abençoe. Deus está fazendo algo novo entre nós. E você pode ser participante disso tudo, né? E compartilhe com seus amigos, sendo participante daquilo que Deus está fazendo, né? Deus te abençoe e eu te vejo no próximo podcast.